Nas margens do rio Nilo, onde as águas escuras refletiam a opressão de um povo escravizado, uma menina de olhos astutos e coração corajoso observava um pequeno cesto flutuando entre os juncos. Seu nome era Miriam, e em seu peito infantil ardia a chama da esperança em meio ao desespero. Ela sabia o segredo que as ondas sussurravam e o vento lamentava. Ali, naquele frágil barco de vime, repousava o futuro de sua gente, um bebê chamado Moisés, cuja vida estava sob a ameaça do decreto cruel do faraó. Com passos cautelosos, Miriam seguiu a correnteza, mantendo o cesto à vista, enquanto ele era levado pelas águas traiçoeiras. Seu pequeno coração palpitava com uma mistura de medo e determinação. Ela sabia que a qualquer momento os guardas do faraó poderiam aparecer, ceifando a vida daquela criança indefesa, mas a fé que sua mãe lhe havia ensinado, a crença em um futuro de libertação, a impulsionava a continuar, a ser os olhos e os pés da esperança em um tempo de trevas. O destino, tecido pelas mãos invisíveis da providência, guiou o cesto até as margens onde a própria filha do faraó costumava banhar-se. Ao encontrar o bebê chorando, a princesa hebraica em seu coração falou mais alto que os decretos de seu pai. Miriam, astuta e oportuna, aproximou-se com a ousadia de quem age sob a proteção divina. Com palavras medidas e um semblante de preocupação genuína, ofereceu-se para encontrar uma ama hebreia para cuidar da criança, selando assim o primeiro ato de uma trama que libertaria uma nação. Os anos se passaram como as águas do Nilo a correr para o mar. Moisés cresceu no palácio do faraó, desconhecendo as lágrimas e o sofrimento de seu povo, mas o fio invisível que o ligava à sua origem permanecia intacto, tecido pela providência e pela astúcia silenciosa de sua irmã. Miriam, por sua vez, observava de longe o crescimento do irmão, guardando no coração a esperança de que um dia ele seria o libertador prometido. Sua fé não vacilava, mesmo diante da aparente assimilação de Moisés à cultura egípcia. Ela compreendia que os caminhos de Deus são misteriosos e que, por vezes, é preciso estar dentro do próprio ventre do inimigo para preparar a libertação. Porque Moisés precisou crescer no palácio do faraó, esse acontecimento, à primeira vista paradoxal, revela a complexidade dos planos divinos. Ao ser criado no seio da realeza egípcia, Moisés adquiriu educação, influência e conhecimento do sistema de poder que oprimiria seu povo. Essa posição privilegiada o colocaria mais tarde em um lugar único para negociar e confrontar o faraó. Além disso, o distanciamento inicial do sofrimento de seus irmãos talvez tenha sido necessário para moldar sua liderança de uma perspectiva mais ampla, embora o despertar para a realidade da escravidão tenha sido um momento crucial em sua jornada. O desfecho dessa criação incomum seria um líder com as ferramentas intelectuais e sociais necessárias para desafiar o Império Egípcio, mas com um coração profundamente conectado à sua herança. Um dia, o véu da ignorância caiu dos olhos de Moisés. Ao testemunhar a brutalidade de um capataz egípcio contra um hebreu, a indignação acendeu uma chama em seu coração, levando-o a um ato impulsivo que mudaria o curso de sua vida. Forçado a fugir para o deserto de Midian, Moisés deixou para trás o luxo e a segurança do palácio, encontrando refúgio entre um povo estrangeiro. Para Miriam, essa fuga foi um misto de apreensão e renovada esperança. A apreensão pelo perigo que seu irmão corria sozinho no deserto e a esperança de que esse exílio forçado o moldaria, preparando-o para o seu destino. Porque Moisés, criado como egípcio, se identificou tão fortemente com seu povo a ponto de cometer um ato de violência. Esse momento crucial revela a força da linhagem e da identidade.
mesmo quando obscurecidas por uma criação em cultura estrangeira. O sangue hebreu que corria em suas veias, juntamente com as lembranças e os ensinamentos sutis transmitidos por sua família, despertaram sua consciência para a injustiça sofrida por seus irmãos. O desfecho desse ato impensado, a fuga para Midian, paradoxalmente, foi essencial para o seu desenvolvimento como líder. No isolamento do deserto, Moisés teve um encontro transformador com o divino, recebendo o chamado para libertar seu povo. O exílio, que parecia um revés, tornou-se o crisol onde sua liderança seria forjada. No silêncio austero do deserto, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, Moisés teve um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de uma nação. A sarça ardente, um fogo que consumia sem destruir, foi a manifestação divina que o chamou para a missão de libertar Israel da escravidão egípcia. A notícia desse chamado ecoou através das rotas secretas percorridas pelos hebreus, chegando aos ouvidos atentos de Miriam. Para ela, a sarça ardente não era apenas um milagre, mas a confirmação da promessa sussurrada através das gerações. A certeza de que o tempo da libertação havia chegado e seu irmão, outrora um príncipe egípcio, seria o instrumento nas mãos de Deus. Por que Deus escolheu se manifestar a Moisés através de uma sarça ardente? Essa imagem vívida e paradoxal talvez simbolize a própria natureza de Deus, presente em meio ao sofrimento, o fogo, mas com o poder de preservar e libertar. A sarça não se consome. O encontro no deserto representou a transformação de Moisés de um fugitivo hesitante para um líder convicto, imbuído de uma missão divina. O desfecho desse chamado foi o início de uma jornada épica de confrontação com o poder egípcio e a busca pela liberdade. Para Miriam e o povo hebreu, a notícia da sarça ardente reacendeu uma esperança quase extinta, oferecendo a certeza de que Deus não havia se esquecido de sua promessa. A fé de Miriam, nutrida ao longo dos anos de espera, encontrava finalmente um ponto de ancoragem visível e poderoso. Com a notícia da sarça ardente ecoando em seu coração, Miriam aguardava ansiosamente o retorno de seu irmão. Ela sabia que o encontro divino o havia transformado, infundindo-o com a coragem e a autoridade necessárias para confrontar o faraó. Para Miriam, os anos de espera e a fé inabalável em um futuro de liberdade encontravam finalmente um ponto de convergência. A aparente demora de Deus em agir não era esquecimento, mas sim a preparação do instrumento de libertação no deserto. Assim como a sarça ardia sem se consumir, a esperança de seu povo havia persistido através da opressão, aguardando o momento certo para florescer. O retorno de Moisés, marcado pela unção divina, seria o prenúncio de uma nova era para Israel. Então ele voltou, não como o príncipe egípcio de outrora, mas como o servo de Yahvé, carregando consigo a autoridade daquele que falou com o divino. Ao seu lado, Arão, seu irmão, o apoiava com sua eloquência. Juntos, enfrentaram a corte do faraó, proferindo as palavras ousadas de Deus: "Deixa o meu povo ir." A incredulidade e a resistência do faraó desencadearam uma série de pragas devastadoras sobre o Egito. Para Miriam e os hebreus, cada praga era um sinal tangível do poder de seu Deus, uma resposta às suas súplicas silenciosas ao longo dos anos de sofrimento. A teimosia do faraó, endurecendo seu coração a cada demonstração divina, era incompreensível, mas fortalecia a convicção de que a libertação só viria através de uma intervenção poderosa e inegável. A cada praga que assolava o Egito, desde as águas transformadas em sangue até a escuridão palpável, a fé de Miriam se fortalecia.
Ela via em cada sofrimento dos opressores a mão poderosa de Deus agindo em favor de seu povo. As pragas não eram apenas punição, mas também a demonstração inequívoca de que o Deus de Israel era mais poderoso que os deuses do Egito. A aparente lentidão do processo de libertação testava a paciência de muitos, mas Miriam, recordando a promessa feita a seus ancestrais e a visão da sarça ardente, mantinha-se firme na certeza da vitória final. Cada obstáculo imposto pelo faraó apenas preparava o caminho para a demonstração máxima do poder divino, culminando na noite fatídica da Páscoa. A noite da Páscoa chegou, envolta em mistério e expectativa. Seguindo as instruções divinas transmitidas por Moisés, cada família hebreia sacrificou um cordeiro e marcou suas portas com o sangue, um sinal de proteção contra o anjo da morte que assolaria o Egito. Miriam, junto com sua família, cumpriu cada detalhe com fé obediente. Na quietude daquela noite fatídica, enquanto o lamento ecoava pelas casas egípcias, o silêncio reinava nos lares hebreus, um testemunho da promessa de livramento. Aquele ato de fé, aparentemente simples, selaria a libertação de uma nação e marcaria o nascimento de sua identidade como povo escolhido. Com o raiar do sol, a notícia da devastação que assolara o Egito correu como um vento impetuoso. O faraó, finalmente derrotado pela força irresistível de Yahvé, permitiu que o povo hebreu partisse. Uma multidão incontável, guiada por Moisés e Arão, deixou para trás a terra da escravidão, levando consigo não apenas seus pertences, mas também a promessa de uma nova vida. Miriam caminhava entre eles, seu coração transbordando de alegria e gratidão. Os anos de sofrimento e espera haviam chegado ao fim, e a liberdade, outrora um sonho distante, tornava-se uma realidade palpável. Aquele êxodo não era apenas uma fuga, mas o cumprimento de uma aliança divina, o nascimento de uma nação sob a liderança de Deus. A jornada pelo deserto seria árdua e desafiadora, mas a presença de Deus, manifesta na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo à noite, guiava e protegia o povo. Miriam, testemunha ocular dos milagres divinos, cantava e dançava, inspirando as mulheres hebreias com sua fé vibrante. Após a travessia milagrosa do Mar Vermelho, quando as águas se fecharam sobre o exército egípcio, Miriam pegou um tamborim e liderou as mulheres em um cântico de louvor e vitória. Sua voz ecoava pela praia, celebrando o poder libertador de Yahvé e a concretização da promessa feita a Abraão séculos antes. Naquele momento de triunfo, Miriam não era apenas a irmã de Moisés e Arão, mas uma profetisa, uma líder espiritual de seu povo. Olhando para trás, desde as margens do Nilo até a celebração à beira-mar, a jornada de Miriam se revela como um fio condutor de esperança e fé inabalável. Sua ação precoce ao vigiar o cesto de Moisés não foi um mero ato de cuidado fraterno, mas um testemunho de sua percepção da importância daquela criança para o futuro de seu povo. Em um tempo de desespero coletivo, onde a opressão parecia sufocar qualquer vislumbre de liberdade, a jovem Miriam personificou a resistência silenciosa, a crença de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a providência divina estava em ação. Sua astúcia ao apresentar-se à filha do faraó demonstra uma inteligência sagaz e uma coragem discreta, plantando a semente da salvação no coração do próprio império opressor. A longa espera pelo despertar de Moisés para sua identidade hebraica e seu chamado divino também reflete a paciência e a perseverança de Miriam. Sua fé não se abalou diante dos anos de silêncio e da aparente integração de seu irmão na cultura egípcia. Essa espera nos ensina sobre a importância da visão a longo prazo e da confiança nos planos de Deus, mesmo quando invisíveis aos nossos olhos.
Miriam compreendeu que o tempo divino nem sempre coincide com o nosso e que, por vezes, um período de preparação, mesmo que longo, é essencial para o cumprimento de um propósito maior. Sua figura, durante esses anos, representa a chama da esperança mantida acesa em meio à escuridão da opressão, uma testemunha silenciosa da promessa vindoura. Finalmente, a liderança de Miriam emerge de forma explícita após o milagre do Mar Vermelho. Sua ação de pegar o tamborim e liderar as mulheres em cânticos de louvor não é apenas uma celebração espontânea, mas um ato profético e de liderança espiritual. Ela canaliza a alegria e a gratidão do povo em uma expressão de adoração pública, reconhecendo a mão poderosa de Deus na libertação. Nesse momento, Miriam se revela como uma voz autorizada dentro da comunidade, uma líder que inspira e unifica as mulheres em um reconhecimento comum da salvação divina. Sua canção ecoa como um testemunho da fidelidade de Deus à sua promessa e como um chamado à celebração da liberdade recém-conquistada. A liderança de Miriam após a travessia do Mar Vermelho também lança luz sobre o papel crucial das mulheres na narrativa bíblica e na história da fé. Em um contexto patriarcal, sua voz se eleva com autoridade profética, guiando e inspirando a comunidade feminina em um momento de triunfo. Sua dança e seu cântico não são meros atos de celebração, mas uma proclamação poderosa da soberania de Deus e da concretização de suas promessas. Miriam personifica a força e a expressividade da fé feminina, mostrando que a liderança espiritual não é exclusividade masculina. Sua ação ressoa através dos séculos como um lembrete do poder da adoração comunitária e do papel vital das mulheres na manutenção e transmissão da fé. A história inicial de Miriam, embora breve em detalhes escriturísticos, é rica em implicações sobre a importância da observação atenta, da coragem silenciosa e da fé proativa. Sua vigilância sobre o bebê Moisés demonstra uma maturidade precoce e um senso de responsabilidade para com o bem-estar de sua família e de seu povo. Sua intervenção estratégica junto à filha do faraó revela uma inteligência perspicaz e a capacidade de agir com sabedoria em momentos cruciais. Esses atos, embora não grandiosos em escala, foram fundamentais para pavimentar o caminho da libertação. Miriam nos ensina que a liderança e a influência podem se manifestar de maneiras sutis e que atos de coragem e fé, mesmo em tenra idade, podem ter consequências de longo alcance na história. Em contraste com a liderança mais proeminente de Moisés e Arão, a de Miriam se manifesta de maneiras distintas, mas igualmente essenciais. Enquanto seus irmãos confrontam o poder político e negociam a libertação, Miriam atua na esfera da influência cultural e espiritual, nutrindo a esperança e a fé do povo, especialmente entre as mulheres. Sua liderança é um exemplo da diversidade de dons e papéis dentro da comunidade de fé, mostrando que a libertação e a construção de uma nação envolvem diferentes formas de contribuição. A canção de Miriam após a vitória não é um mero apêndice à narrativa masculina, mas uma expressão poderosa da resposta de todo o povo à ação divina, liderada por uma mulher de fé e visão. A jornada pelo deserto, no entanto, estava longe de ser um caminho de glória ininterrupta. O povo, recém-liberto da escravidão, enfrentava a dura realidade de uma terra árida, escassez de água e alimento e a constante ameaça de povos hostis. Murmurações e descontentamento começaram a surgir, testando a paciência de Moisés e a fé da comunidade. Miriam, como profetisa e líder entre as mulheres, certamente compartilhou desses desafios e da crescente frustração.
Sua experiência de vida, marcada pela opressão e pela vigilância constante, a preparou para a resiliência. Mas a fé de todo um povo era uma carga pesada a ser carregada em um deserto implacável. Este período de provações serviu como um crisol para a nação, revelando tanto a fragilidade humana quanto a fidelidade contínua de Deus. Em um ponto dessa árdua jornada, uma nuvem de descontentamento pairou sobre a própria família de Moisés. Miriam e Arão, movidos talvez por um misto de preocupação, inveja ou um desejo de maior influência, questionaram a autoridade e o casamento de Moisés. Eles expressaram: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Este episódio, registrado nas Escrituras, é um lembrete poderoso de que até mesmo os mais devotados líderes podem sucumbir a fraquezas humanas e que o orgulho e o ciúme são armadilhas universais. As tensões internas, mesmo em um grupo unido por uma missão divina, podiam se manifestar de formas complexas. A resposta de Deus a esse questionamento foi imediata e severa. Um lembrete inequívoco de que a autoridade divina não pode ser desafiada levianamente, especialmente quando se trata do seu porta-voz escolhido. Miriam foi atingida com lepra, uma doença que a isolou da comunidade. Um castigo que ilustra a seriedade da rebelião contra a ordem estabelecida por Deus. Moisés, apesar do desafio, intercedeu por sua irmã, revelando sua natureza misericordiosa e sua profunda conexão com o divino. O desfecho foi a restauração de Miriam após um período de isolamento, um ato de graça que reforçou a lição sobre a humildade e a obediência. Este incidente, embora doloroso, serviu para reafirmar a unção singular de Moisés e para ensinar a todo o povo a importância do respeito à autoridade divina e aos seus ungidos. O episódio da lepra de Miriam serve como um ponto crucial na narrativa, não apenas por demonstrar a seriedade de questionar a liderança divinamente estabelecida, mas também por revelar a profundidade da humildade e da misericórdia de Moisés. Sua imediata intercessão por sua irmã, apesar do desafio à sua autoridade, demonstra um coração compassivo e um entendimento da importância da unidade familiar e comunitária, mesmo diante da falha. A restauração de Miriam após seu período de isolamento é um testemunho da graça divina e da possibilidade de redenção após o erro. Este evento ensinou a todo o povo sobre os limites da autoridade humana e a supremacia da vontade de Deus, reforçando a necessidade de humildade e respeito mútuo dentro da comunidade da fé. Após sua cura e reintegração à comunidade, Miriam continuou a desempenhar um papel importante na vida do povo de Israel. Sua experiência certamente a havia marcado, ensinando-lhe lições profundas sobre humildade, respeito à autoridade e à graça divina. Embora as Escrituras não detalhem extensivamente suas atividades posteriores, é razoável supor que sua voz profética e sua liderança entre as mulheres persistiram. Ela havia testemunhado os milagres da libertação, a provisão divina no deserto e as consequências do orgulho. Sua vida se tornou um testemunho vivo da fidelidade de Deus e da importância da obediência e da unidade dentro da comunidade da fé. A jornada de Miriam se encerra nas areias do deserto de Cádiz, antes que a promessa da terra prometida fosse totalmente cumprida para aquela geração. Sua morte, registrada brevemente nas Escrituras, marca o fim da vida de uma mulher que desempenhou papéis cruciais em momentos decisivos da história de Israel. Desde a infância protegendo seu irmão até a liderança jubilosa após a travessia do Mar Vermelho e mesmo em sua falha e restauração, Miriam personificou a complexidade da experiência humana dentro do plano divino. Sua história permanece
como um lembrete de que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos e que a fé, a coragem e a liderança podem se manifestar em diversas formas ao longo de uma vida dedicada ao serviço, mesmo com suas imperfeições. A figura de Miriam, portanto, transcende a mera irmandade com Moisés e Arão. Ela representa a voz feminina na liderança espiritual de Israel, uma presença profética que ecoava a vontade de Deus e inspirava seu povo. Sua contribuição para a libertação e a jornada pelo deserto foi inestimável, não apenas em atos grandiosos como a liderança do Cântico de Vitória, mas também na manutenção da esperança e na resiliência em meio às provações. Ela foi uma força estabilizadora, uma intercessora e uma inspiração, cuja fé se mostrou capaz de superar os desafios mais árduos, incluindo seus próprios erros. A história de Miriam nos lembra que o chamado de Deus não se limita a gêneros ou papéis predefinidos, mas se estende a todos que se dispõem a servir com fé e dedicação, mesmo com suas complexidades e falhas. Sua jornada é um espelho das provações e triunfos de uma nação em formação. Miriam viu o início da opressão, testemunhou as pragas que devastaram o Egito, sentiu a euforia da libertação, participou da travessia do Mar Vermelho e experimentou a dura realidade do deserto. Ela vivenciou o maná do céu e a água da rocha, mas também a murmuração e a rebelião do povo. Sua vida, entrelaçada com a de seus irmãos Moisés e Arão, é um microcosmo da fé, da luta e da transformação de Israel. O fato de ser uma mulher e ter alcançado tal proeminência em uma sociedade antiga é um testamento de seu caráter, de seus dons proféticos e do reconhecimento divino de seu papel. Assim, ao olharmos para Miriam, somos convidados a enxergar além dos nomes mais conhecidos e a reconhecer a multiplicidade de vozes e ações que contribuíram para a grande narrativa da redenção. Ela nos ensina que a fidelidade a Deus se manifesta em atos de coragem, em longas esperas repletas de fé, na celebração da vitória e, sim, na humildade após a falha. Sua memória permanece como um farol de inspiração para todas as gerações, um testemunho de que a liderança e a influência vêm de diversas fontes e que o propósito divino se cumpre através de indivíduos imperfeitos, mas dispostos a serem instrumentos em suas mãos poderosas. O livro de Miqueias, um dos profetas menores, oferece um dos reconhecimentos mais notáveis da importância de Miriam, ao lado de Moisés e Arão, como líderes enviados por Deus para guiar Israel. Pois eu te fiz subir da terra do Egito e te remi da casa da servidão, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Essa menção direta a ela, em pé de igualdade com seus irmãos mais conhecidos, sublinha o reconhecimento divino de seu papel fundamental na libertação e na formação da nação. Não foi uma mera coadjuvante, mas uma figura essencial no plano redentor de Deus, cujo nome merece ser lembrado e celebrado por sua contribuição única e profética. A história de Miriam, com suas nuances de coragem, liderança, erro e redenção, ressoa através dos tempos como um poderoso lembrete da complexidade da natureza humana e da infinita graça divina. Ela nos convida a olhar para as figuras bíblicas não como seres perfeitos, mas como indivíduos que, com todas as suas falhas e triunfos, foram usados por Deus para cumprir seus propósitos. A vida de Miriam é um testemunho de que o serviço a Deus não exige perfeição, mas sim um coração disposto e uma fé que persevera, mesmo quando os caminhos são tortuosos e os desafios gigantescos.
O legado de Miriam não se limita aos registros escritos. Ele vive na tradição judaica e cristã, inspirando gerações a reconhecer o poder da fé, a importância da liderança feminina e a capacidade de superação. Sua canção de vitória, No Mar Vermelho, continua a ser um hino de libertação, e sua história um farol para aqueles que buscam inspiração para servir a Deus e ao próximo em meio às adversidades da vida. Ela é a prova viva de que a história da redenção é tecida com as vidas de todos os que se entregam, de forma imperfeita, mas com fervor, ao chamado divino. A narrativa bíblica, ao incluir a complexidade da história de Miriam, suas vitórias e sua falha, nos oferece uma visão mais completa e humana dos heróis da fé. Não são figuras idealizadas e sem defeitos, mas indivíduos que, em sua jornada de imperfeições e aprendizados, foram moldados por Deus para cumprir seus desígnios. A história da lepra de Miriam, em particular, é um lembrete contundente de que o privilégio do serviço divino não isenta ninguém da responsabilidade e da humildade. A graça de Deus que a restaurou é tão central quanto o juízo, mostrando a capacidade divina de perdoar e reintegrar aqueles que se arrependem e buscam a retidão. A memória de Miriam é um convite à reflexão sobre os diferentes tipos de liderança. Enquanto Moisés era o legislador e o principal intermediário entre Deus e o povo, e Arão, o sumo sacerdote, Miriam representava a liderança profética e carismática, especialmente entre as mulheres. Ela era a voz da inspiração, a guardiã da esperança através da música e da dança, e a facilitadora da adoração coletiva. Sua contribuição, embora distinta, era intrínseca à coesão e à identidade espiritual de Israel, provando que o corpo de Cristo, ou o povo de Deus, opera com a diversidade de dons e funções para alcançar um propósito comum. Em última análise, a vida de Miriam é um testemunho da fidelidade de Deus, que não abandona seu povo, mesmo em longos períodos de escravidão e provações. É também uma prova do poder da fé individual e coletiva, capaz de mover montanhas e abrir mares. Seu legado se estende para além de sua própria existência, inspirando aqueles que buscam servir a Deus com integridade e coragem, independentemente de sua posição ou gênero. Que sua história continue a nos lembrar que na teia complexa dos propósitos divinos, cada fio, por mais discreto que pareça, é essencial para a beleza e a força do todo. Miriam, a profetisa, a líder e a serva, completou sua jornada terrestre no deserto de Cádiz, assim como a geração que saiu do Egito sem entrar na terra prometida. Embora seu tempo tenha chegado ao fim antes do destino final daquela peregrinação, sua vida foi plena de significado e propósito divino. Ela não foi apenas uma irmã de figuras proeminentes, mas uma coluna de fé e inspiração em seu próprio direito. O desfecho de sua vida no deserto, embora possa parecer melancólico, é um testemunho da seriedade da jornada de fé e das consequências da desobediência, mas também da providência que cuida de seus servos até o fim. A menção de sua morte é um lembrete da passagem do tempo e da fidelidade de Deus às suas promessas, que seriam cumpridas na próxima geração. Ao olharmos para a trajetória completa de Miriam, fica claro que o propósito de Deus em sua vida foi multifacetado e profundamente significativo. Ela foi uma guardiã em sua juventude, uma protetora da esperança que Moisés representava. Tornou-se uma profetisa, a voz que celebrava a salvação e que por vezes também transmitia as palavras divinas. Sua liderança carismática entre as mulheres foi essencial para a coesão espiritual do povo no deserto. Embora sua história inclua um momento de falha e disciplina, isso não anula seu propósito maior, mas o humaniza, mostrando que Deus usa
vasos imperfeitos para seus planos perfeitos. Ela foi um elo vital entre a promessa antiga e a sua realização, uma ponte de fé e inspiração para uma nação em formação. O propósito de Deus para Miriam não era ser uma réplica de Moisés, mas ser a Miriam que ele a criou para ser, uma líder, uma profetisa, uma adoradora. Sua vida, com suas grandezas e suas quedas, ensina-nos que a fidelidade a Deus se manifesta em diferentes formas de serviço e que cada um tem seu papel único e insubstituível no plano divino. Ela é um lembrete de que a história da fé é construída por muitos e que as vozes femininas, muitas vezes silenciadas pela história, são essenciais para a plenitude da narrativa da redenção. O legado de Miriam é um convite para cada um de nós encontrar nosso próprio propósito no plano de Deus, com a mesma coragem e fé que ela demonstrou em sua notável jornada. Amado Deus e eterno Pai, agradecemos por esta jornada através da vida de Miriam, uma mulher de fé e coragem. Que sua história inspire cada um de nós a buscar o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, com a mesma paixão e dedicação em que ela demonstrou. Que possamos aprender com seus triunfos e suas falhas e que a graça divina nos guie sempre. Abençoe cada vida que se conecta a esta história e que a fé e a esperança de Miriam ressoem em nossos corações. No nome santo de Jesus Cristo, amém. Se você foi abençoado por esta história, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e comente. O dono deste canal ora todos os dias pela vida dos inscritos. Se você quer receber orações pela sua vida todos os dias, se inscreva no canal, pois estaremos orando por você. Amado Deus e eterno Pai, agradecemos por esta jornada através da vida de Miriam, uma mulher de fé e coragem. Que sua história inspire cada um de nós a buscar o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, com a mesma paixão e dedicação que ela demonstrou. Que possamos aprender com seus triunfos e suas falhas e que a graça divina nos guie sempre. Abençoe cada vida que se conecta a esta história e que a fé e a esperança de Miriam ressoem em nossos corações. No nome santo de Jesus Cristo, amém. Se você foi abençoado por esta história, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e comente. O dono deste canal ora todos os dias pela vida dos inscritos. Se você quer receber orações pela sua vida todos os dias, se inscreva no canal, pois estaremos orando por você.